liberta. Numa reunião, não adianta só participar da oração. Temos que participar principalmente do ensinamento da palavra de Deus. Se você pegar a vida, né, a vinda de Jesus e o ministério dele, você vai perceber que aonde Jesus estava, ele ensinava. Ele pregava o evangelho e ele ensinava. Sim, podemos também observar que ele operava maravilhas ali, curava e libertava. Mas antes de tudo ele ensinava. O principal ministério de Jesus foi o ensinamento. E através do ensinamento que Deus nos dá a direção para que nós venhamos ser abençoados. Às vezes a pessoa ela luta muito, ela batalha muito, mas se ela não tiver entendimento, ela pode estar gastando energia à toa, a força dela à toa, os recursos dela à toa. Mas quando ela tem a direção de Deus, com certeza ela vai agir e ela vai começar a ver resultado com mais facilidade. Por isso é importante a reunião, participar, ouvir a palavra. Sim, é importante também orar, mas é um conjunto, né? O ensinamento, a oração e, naturalmente, nós vamos vendo a glória de Deus agindo em nossa vida e também na nossa família. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38. Vamos lá? Hebreus 10, 38. Livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo de número 38. Acharam? Hebreus 10, 38. Livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo de número 10, e o versículo de número 38. Posso ler? Diz assim: mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que interessante, o meu justo, ele vive pela fé. Mas, vamos falar a verdade, não é fácil viver pela fé. Olha, é muito difícil. Quando a pessoa ela casa, às vezes é difícil conviver casado. Às vezes é difícil lidar com filhos, às vezes é difícil lidar com situações do dia a dia. Mas para que nós possamos vencer, eu tenho que agir desta maneira, viver pela fé, viver pela fé. Eu não posso viver por circunstâncias, eu não posso viver pela situação, eu tenho que viver pela fé. E se não for pela fé, dificilmente um casamento ele vai durar até que a morte o separe. Se não for viver pela fé, dificilmente vão se criar ali os filhos na presença de Deus. Se não for viver pela fé, dificilmente a pessoa ela vai suportar o dia a dia, porque muitas coisas acontecem. A vida não é como a gente quer. Tem situações que nós não esperamos e acontece. E se não for pela fé, a pessoa vai desanimar. Às vezes a pessoa está tão bem num dia, está dando tudo certo, e às vezes no outro acontece algo terrível, infelizmente. Às vezes uma má notícia, às vezes um familiar que ficou enfermo, às vezes um filho que ficou desempregado, até mesmo dentro de casa o marido que perdeu ali o emprego. Às vezes no dia anterior o marido vem e fala: olha bem, compramos aqui o carro aqui e tal, todo contente porque adquiriu ali um bem. Aí no outro dia, no trabalho, manda embora. E a pessoa fica: e agora, meu Deus? Às vezes tem a parcela ali para pagar, tem uma dívida ali que foi feita, acreditando ali que ia dar tudo certo. De repente não foi desta maneira. Como que a pessoa ela fica? Abalada. Por isso precisamos de viver pela fé. Estava até comentando esses dias na live com a minha esposa, nós estávamos comentando a respeito de Isaac. Isaac, havia fome na terra. E a Bíblia diz que ele ia sair dali, ia para um lugar melhor. A Bíblia diz que ele estava saindo dali, indo para o Egito, ele e a família. E Deus falou: não, fica aí, porque aí eu vou te
abençoar. E veja, Isaac, ele andou pela fé. Porque se ele estava saindo de um lugar porque estava difícil, naturalmente, ele estava tomando uma decisão que ele achava ser a melhor. E quantas vezes estamos tomando uma decisão achando que é a melhor, mas não é pela fé? Nós estamos tomando aquela decisão por causa de um momento, por causa de uma emoção, ou por causa de situação ou circunstância. Mas não é assim que eu tenho que viver. Eu tenho que viver pela fé. Tenho que viver pela fé. O justo, ele vai viver pela fé. Se eu viver pela fé, pode ter certeza, a minha família vai ser abençoada. Pode ter certeza, eu vou estar andando no caminho de bênção e de vitória. Mas não é fácil, é difícil. Porém, é desta maneira que Deus, ele quer que nós venhamos viver. Como? Pela fé. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós, quem somos este nós? Eu e você. Nós que estamos aqui, que ouvimos a palavra de Deus, que cremos nesta palavra. Nós não vamos nos retirar para a perdição, mas vamos permanecer para a salvação das nossas almas. Capítulo 11 agora, vamos lá. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Veja, o justo, ele viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Isso aqui, ó. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé é a certeza, né? O firme fundamento aqui é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E é desta maneira que nós temos que viver. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então eu tenho que ter dentro de mim um firme fundamento. Por exemplo, quando a pessoa ela casa, ela não casa para se separar. Ela casa para viver ali até cumprir os seus dias aqui na terra. Como, né, numa cerimônia religiosa, ali o ministro religioso, ele fala, né, que estão casados até que a morte os separe. Então, a pessoa, quando ela casa, ela não casa querendo se separar, ela não casa querendo ter brigas, confusões, ela não casa ali querendo um se opor contra o outro. Muito pelo contrário, quando ela casa querendo o melhor para a vida dela, para o cônjuge. Ela casa querendo viver bem, em harmonia. É ou não é verdade? Mas, de repente, acontece tudo contrário àquilo que ela pensou, aquilo que ela imaginou, aquilo que ela esperava. Se ela não tiver um firme fundamento, o que é isso, pastor, um firme fundamento? É a palavra de Deus. Ela vai separar. Mas se ela tem um firme fundamento, naturalmente vai se cumprir aquilo que diz a palavra de Deus, que ambos serão uma só carne e vão viver. Com os filhos também, não é fácil. A pessoa, a mãe, quando ela está grávida, ela fica feliz porque sabe que vai ter um filho, ela tem ali, idealiza ali alguém, um ser que vai fazer a diferença na terra, alguém que vai fazer o bem, ela idealiza muitas coisas. De repente, o filho começa a se envolver com más companhias e a expectativa dela ela fica abalada, porque ela idealizou uma coisa, ela projetou uma coisa, ela até lutou por algo e de repente é diferente. O filho que ela queria que fizesse o bem está fazendo o mal. Se ela não andar pela fé, ela vai ficar abalada. Mas quando ela anda pela fé, tem um firme fundamento que é a palavra, ela vai lutar pelo filho. Ela vai dizer, o meu filho é herança do Senhor, fruto do meu ventre é o galardão. Ele não é herança do tráfico de drogas, do pecado, herança, não, do roubo, não, ele é herança de Deus.
desta maneira que nós temos que viver. É esta fé que nós temos que ter em nossos corações. A fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, o firme fundamento. Quando eu tenho um firme fundamento, ainda que situações queiram me abalar, não vai conseguir. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele, maior é Deus, maior é a palavra de Deus em minha vida. Maior é Ele. A fé é o firme fundamento. E muitos não têm este firme fundamento. Muitos não têm, aliás, nenhum tipo de fundamento. E por isso vivem uma vida abalada. Por isso vivem uma vida destruída. Porque eles andam pela emoção e não por um fundamento que vem pela palavra de Deus. Eles vão e casam e às vezes pensam, se der certo tudo bem, se não der, a gente dá um jeito. Vê que eles não têm fundamento. Não tem fundamento na vida financeira. Eles vão trabalhar, mas trabalham empurrando com a barriga. Não tem um fundamento. Não tem um fundamento nas suas vidas. Eles vão empurrando dia após dia. Não tem um fundamento. As pessoas não têm propósito. Elas vivem um dia após o outro e apenas dormem, comem, se alimentam e vão passando a vida. E não é desta maneira que nós temos que fazer. Nós temos que ter propósito, nós temos que ter um firme fundamento. Não é viver como alguns, seja o que Deus quiser. Não. A vontade de Deus já foi manifesta. E nós temos que entender qual é esta vontade e viver nela. Por isso é importante eu ter a direção de Deus em minha vida. Porque quando eu tenho a direção de Deus, ainda que algo difícil apareça, aquilo ali não vai me atrapalhar. Muito pelo contrário, eu vou superar e vou vencer. Vou vencer. Quando eu entendo a palavra de Deus, eu venço. Eu compreendo coisas que antes eu não compreendia. Algo que é importante todos nós compreendermos, que ainda alguns não compreenderam, é que a nossa luta, ela é espiritual. Ela não é contra a carne e sangue. E quantos ainda teimam em querer agir com o braço, em querer agir, com carne e sangue. Não. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então, quando eu entendo, a minha atitude ela começa a mudar. Então quer dizer que eu tenho que lutar contra as obras do inferno. Existe um firme fundamento, eu tenho que ficar firme, que vai se cumprir na minha vida. E, naturalmente, eu vou lutando ali no mundo espiritual contra as obras do inferno, e eu começo a ver a palavra de Deus se cumprindo em minha vida. A fé é um firme fundamento. Ou a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. 2. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Você vê que muitos lá no passado venceram pela fé, alcançaram um testemunho. Vê Abraão, por exemplo, um senhor, Deus foi e chamou, e ele ouviu a voz de Deus, acreditou naquela voz, e ele é tido hoje como o pai da fé. Por quê? Porque ele aceitou aquela direção. Ele tinha um fundamento, a palavra de Deus, e acreditou naquele fundamento. E veja que mesmo com uma idade avançada, ele deixou a sua terra e foi para um lugar que ele não conhecia. Por que ele fez aquilo? Porque ele tinha um fundamento, que era a palavra de Deus. Ele não tinha um fundamento, uma propriedade em outro lugar, mas ele tinha a promessa de Deus na vida dele. E quantos de nós temos a promessa, temos a palavra, mas não estamos crendo nesta palavra? Queremos ter um fundamento palpável, queremos ter algo que possamos ver, algo que possamos ali entender naturalmente,
para poder então ficar firme. Queremos ter ali um contrato assinado por alguém importante que não vai falhar com a sua palavra. Queremos ter algo ali que realmente nós podemos ver e sentir. A fé é algo que muitas vezes eu não posso nem ver e nem sentir. Porque se eu vejo e estou sentindo, então não é uma fé verdadeira. Porque fé, ela é certeza. Ela não é razão e ela não é emoção. Porque tem pessoas que confundem fé com razão, não aquilo que é lógico, aquilo que ou às vezes confunde a fé com aquilo que é emoção. Ah, eu senti no meu coração. Tem muita gente que anda pelo sentimento. Por que você acha que a maioria dos casamentos estão destruídos? Porque eles agiram por sentimento, não por fé. A maioria. A maioria. Se fé fosse sentimento, então a maioria dos casamentos estariam bem. Porque a maioria casa porque sentiu ali que seria a coisa certa, sentiu e agiu pelo sentimento. Fé não é sentimento, fé não é razão. Fé é convicção, fé é certeza. E só vem de uma maneira, quando nós ouvimos a palavra de Deus. E quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus e ela crê, a vida dela muda, o casamento dela muda, a situação dela muda. Mas, infelizmente, muitos não estão andando pela fé, estão andando por vistas. Então, vem a dificuldade e ela já se abala. Vem o problema, ela já se desespera. Vem a situação difícil e ela já começa a puxar os cabelos porque não sabe o que fazer. Falta este fundamento. E eu e você, nós precisamos deste fundamento. Veja, aqui na igreja, por exemplo, todos os dias nós falamos aqui praticamente, temos que ler a Bíblia, temos que buscar a Deus, tem um plano de leitura que eu entrego aqui mensalmente, para que as pessoas possam ali, todos os dias, ler um pouquinho da palavra, para que elas possam ter um fundamento, para que verdadeiramente elas possam andar pela fé. E é por isso que a maioria tem prevalecido contra a dificuldade que surgiu. Porque se não fosse pela palavra, pela fé, a maioria já teria sucumbido. Mas não tem sucumbido, não tem padecido por causa da palavra. Mas, infelizmente, alguns não ficaram firmes. Andaram por aquilo que está vendo, andaram por aquilo que está ouvindo, andaram por aquilo que eles estão percebendo. A fé não é nada disso. A fé é a convicção pela palavra. E muitas vezes a palavra, ela vai se opor ao meu sentimento. Sabia disso? Muitas vezes. Por exemplo, a Bíblia, ela diz o seguinte, do jugo desigual, que eu não tenho que me ajuntar a um jugo desigual. A pessoa está solteira e ela quer casar. E, de repente, ela arruma alguém que o coração dela se agrada. Mas a palavra de Deus diz que não vai dar certo. O que ela tem que fazer? Andar pelo coração ou andar pela palavra? Mas a maioria anda pelo coração. Ah, mas eu senti de Deus que este ou esta é a pessoa ideal. E a Bíblia às vezes está mostrando que não. Porque mostra que há um jugo desigual. Às vezes a pessoa ela tem fé em Deus, a outra não tem. Às vezes a pessoa ela tem e a outra é o contrário. Jugo desigual. E a pessoa ela teima. A pessoa tem que estar lá num jugo igual. Tem que ter lá a mesma, tem que estar pelo menos parelho ali. E às vezes não está. E a pessoa ela teima. Teima em querer achar que não, porque eu senti. E aí ela vai, age pelo coração, daqui a pouco o que acontece? Está lá padecendo. Certa vez, numa igreja, não foi nem aqui no Rio, foi lá em São Paulo. Veio uma senhora pedindo uma oração. Eu atendi aquela senhora. Perguntei, o que está havendo? Ah, estou com um problema no meu casamento. Eu falei, o que houve? E ela começou a contar. Falou que estava casada há tanto tempo e foi contando ali o que estava acontecendo, a situação, a dificuldade.
Aí falou do marido que não buscava Deus, que não era convertido, tal, falando e tal. E aí eu fui conversando, e eu fui ligando um ponto ao outro. E aí eu perguntei, mas espera lá, o seu marido não é convertido, a senhora é convertida há tanto tempo, então a senhora casou com ele e ele não era convertido? Porque a Bíblia diz, né, vinde a mim como estáis. Então, se eu, né, já sou casado e me converto, é uma coisa. Já estava casado quando me converti. Mas agora, a pessoa que vai na igreja, é solteira, e casar com incrédulo, é diferente. E eu perguntei para ela, quando você casou, o seu marido era convertido? Falou, não. Até aí tudo bem, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E eu perguntei, mas a senhora não sabia que esse casamento ia dar ruim? Aí ela parou, fez uma outra cara e falou, o meu pastor me avisou, ele nem queria fazer o meu casamento. Mas como eu insisti, aí eu casei. Falei, pois é, minha senhora, eu não vou poder orar pela senhora, não. Pastor, mas por quê? Porque isso aí não é oração. Isso aí é você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu pequei, me arrependo e me ajuda, porque não adianta eu orar. E outra, vai lá falar com o teu pastor. Por que você não foi falar com o teu pastor agora? Porque sabia que ele ia te dar uma bronca, né? Que a senhora fez aquilo que não deveria te fazer. Que não andou pela fé, andou pelo sentimento e pela emoção. Aí a pessoa paga um preço. Tem muitas pessoas pagando um preço porque deixou de andar por fé e andou por sentimento, por vistas e assim por diante. Vamos andar por fé, vamos andar pela palavra. Os antigos alcançaram o testemunho. 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. É pela fé que nós entendemos muita coisa. Tem gente que não entende o porquê disto, o porquê daquilo, o porquê que eu sofro tanto, o porquê que nada dá certo comigo, o porquê que eu não prospero. Pela fé você vai entender. Quando você buscar a Deus, tiver a palavra, você vai entender muita coisa. Vê que é pela fé que nós entendemos. Nós entendemos que os mundos, veja, não é o mundo. Olha que interessante, os mundos. Então, quer dizer, não existe só o mundo em que vivemos. Existem outros mundos. Não sei se mais um, mais dois, mais três, sei que existem outros. Não existe só este mundo. Por exemplo, posso colocar mais um tipo de mundo aqui, o mundo espiritual. Eu não sei se existem outros, mas existem mundos. Veja que Deus criou os mundos. Os mundos. E é pela fé que nós entendemos. Vamos lá, de uma maneira lógica, tem como se provar o mundo espiritual? Não. Mas por que nós sabemos do mundo espiritual? Por causa da palavra. Isso é uma realidade. Mas eu não tenho como provar o mundo espiritual. Eu não tenho como falar alguma teoria científica que prove que existam, por exemplo, espírito, anjos, demônios. Tem como se provar isso? Não. Mas, pastor, se não tem como se provar, como que sabemos que existe? É só você olhar aí afora. Às vezes tem alguma manifestação sobrenatural, que não se entende, mas que acontece. E a pessoa, ela sabe que aquilo ali foi por causa de anjos ou demônios. Eu, por exemplo, uma vez eu tive um livramento, Deus me deu um livramento, e eu vi a mão de Deus ali, o anjo de Deus ali. Não vi o anjo, mas sei que estava ali. Por quê? Porque pela situação, era para que eu tivesse ali, sei lá, tivesse me ferido muito. No caso, foi um atropelamento. E eu pude perceber que havia anjos ali me protegendo. Como a Bíblia diz, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guardam. Pode ser que no meio de tanta gente aqui, tenha uma outra pessoa que pode falar, é verdade, pastor. Outro dia aconteceu uma situação, olha, e eu percebi que aquilo ali foi porque o anjo de Deus estava ali presente. E é uma realidade.
Veja que nós entendemos tudo isto por causa da palavra. É a palavra de Deus que nos faz entender, a palavra de Deus que nos dá a fé, e nos faz entender que o mundo foi criado por Deus. O mundo não, os mundos. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. O que você quer dizer com isto? Temos que tomar cuidado, os nossos olhos podem nos enganar. Às vezes estamos vendo uma coisa e, na realidade, estamos acreditando naquilo que não é verdadeiro. A Bíblia diz que aquilo que se vê vai padecer, e aquilo que não se vê é eterno. E, às vezes, nós estamos baseados só naquilo que estamos vendo e sentindo. Eu estou vendo lá e eu começo a contemplar aquilo e de repente, eu estou sofrendo por causa daquilo. Então, muda. Começa a ver a palavra de Deus, que é verdadeira. Veja que os mundos foram criados por Ele, por Deus, pela palavra. Eu tenho que crer nela. E, às vezes, eu estou crendo nas circunstâncias, no problema, na dificuldade. Não, eu tenho que me firmar em Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Todas as coisas. Tudo que está acontecendo, nós que somos dele, pode ter certeza, está cooperando para o bem. Para o bem. Principalmente nós que somos de Deus, que temos que buscar a Deus a cada dia. Sabemos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja e não podemos nos desviar da fé. Temos que permanecer para conservar a nossa salvação, para que quando Jesus voltar, Ele não nos venha achar em falta, mas que nós venhamos subir com Ele aos céus. Isto é o principal para cada um de nós, e tudo isso é pela fé. Se você está na igreja e não acredita que Jesus vai voltar para buscar a igreja, você não tem fé. Não tem fé. Se você está na igreja só preocupado em trabalhar para ganhar dinheiro, só preocupado em se dar bem na vida, só preocupado em prosperar naquilo que é natural, e não entende que a nossa vida é muito mais que isto, e que nós não temos que ficar juntando tesouro aqui, mas juntar tesouro nos céus, então você não tem fé. Porque esta é a nossa esperança, que Jesus, Ele vai voltar e buscar a sua igreja. Porque a minha vida verdadeira está escondida em Cristo. Ela não está nesta vida. Ela está escondida em Cristo. Por isso nós vivemos pela fé. Por isso suportamos muitas adversidades, muitas dificuldades, muitas dores, muitas privações. O apóstolo Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por que ele dizia? Porque ele só passava por situação boa? Não. Porque ele sabia lidar com tudo. Sabia lidar no momento difícil e sabia lidar no momento bom, oportuno. Tem pessoas que não sabem lidar. No momento que tem dinheiro, ele quer gastar tudo. Aí, no momento que falta, fica chorando, revoltado da vida. Por que que Deus deixa faltar tanto? Por quê? Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que está faltando tanta coisa? Não sabe lidar. Aquele que é de Deus vai saber lidar. Vai saber lidar no dia bom, vai saber aproveitar, desfrutar, e vai saber também lidar no dia da dificuldade, no dia da adversidade. E tudo isto é pela fé. Tudo isto é pela palavra. Por isso, nós temos que ter este fundamento, esta fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Pula aqui para o versículo 6, para nós encerrarmos. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de quem? De Deus, creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Olha que maravilha. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E é necessário que eu creia que Ele existe. Veja, eu não vejo Deus.
mas eu creio que Deus existe. Eu não vejo, não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo, mas eu sei que Ele existe. E Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Veja, sem fé é impossível agradar-lhe. Certa vez, Abraão, Deus chegou para ele e falou: Abraão, eu quero o teu filho, aquele que tu amas. E veja que Abraão pegou o filho e iria oferecer a Deus. O que Abraão fez? Demonstrou fé em Deus. Veja que Deus não queria o filho, mas Deus estava ali querendo saber aonde estava o coração de Abraão. Sabia que tem muitas coisas que acontecem que é Deus querendo ver aonde está o nosso coração? Às vezes nós dizemos: não, Deus, eu tenho muita fé no Senhor. Não, Deus, eu confio. E às vezes numa dificuldade, numa situação, ali vai se provar se ela tem ou não fé em Deus. A atitude que ela toma prova, mostra claramente se a pessoa tem fé ou não em Deus. E muitas vezes nós estamos sendo reprovados por Deus. Não seja reprovado. Confia nele. Tome atitude baseado pela palavra e não pelas circunstâncias, ainda que aquilo seja dolorido. Tem muitos pais que não sabem falar não para os filhos. Pastor, mas se eu falar não, ele pode sair de casa. Se eu falar não... E muitas vezes Deus está provando a fé dele. O filho, ele tem que ser disciplinado. E muitas vezes até contrariado. Porque quando o pai não disciplina o filho e não contraria o filho, lá na frente vai fazer o pai sofrer. Por que tem muitos pais sofrendo? Porque não disciplinaram. E às vezes o pai não disciplina por quê? Porque acha que se ele fizer isto, não está amando, se ele fizer isto, ele está fazendo algo, e está contra a palavra. Contra a palavra que diz: castiga o teu filho com vara, disciplina ele. Tem que ser disciplinado. Muitas pessoas padecem porque não querem andar na palavra. Não querem andar na palavra. Não querem seguir o ensinamento dado por Deus, pela palavra. Vou ler de novo aqui para a gente orar. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. A pessoa ela pode até dar todo o dinheiro dela de oferta na igreja, achando que aquilo vai agradar a Deus. O que agrada não é isto. O que agrada é quando ela anda pela fé. Porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo em troca de uma recompensa. É diferente quando a pessoa ela faz pela fé, quando ela ouve a palavra. Uma viúva só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, e havia fome na terra, não tinha mais recurso. De repente veio um profeta e pediu: me dá comida. Ela falou: não tenho, só tenho um pouco de farinha e azeite, vou fazer um pequeno bolo, vou comer com meu filho, depois eu vou esperar a morte. O profeta falou: vai, faz e dá para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor: não faltará farinha nem azeite. E aquela mulher, aquela viúva, ela foi e fez, e agiu conforme a palavra do profeta que vinha da parte de Deus. E o que diz a Bíblia? Que eles não tiveram falta, não faltou farinha nem azeite. Mas ela andou pela fé. Você está entendendo o que é andar pela fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Só vou voltar aqui no versículo 38 do capítulo 10 para a gente encerrar. Mas o meu justo viverá pela fé. Não podemos recuar, senão Deus não vai se agradar de nós. Vamos viver pela fé. É fácil? Não, é difícil. Porque muitas vezes queremos viver pela emoção, pelo sentimento, pela razão, mas se nós andarmos por este caminho, não vamos agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, temos que viver pela fé, que é a convicção que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Pode aplaudir?
Amém. Fique em pé, vamos fazer a oração, vamos buscar a Deus, vamos abençoar nossa família. Aqui na igreja, daqui a pouco eu vou entregar o azeite. Você que está aí em casa, ainda temos reuniões hoje, aqui na Igreja da Graça. Temos reuniões ainda às 15 e também às 19 horas. E só lembrando, para você que está me acompanhando aí pela live, sexta-feira, curso Fé, 8, 15 e 19 horas. E domingo, Dia dos Filhos de Deus, onde fazemos aqui uma busca aqui ao nosso Deus, buscamos o Espírito Santo. É o Dia dos Filhos de Deus, domingo aqui na igreja, na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 111. Domingo, temos várias reuniões aqui, 7h30, 8h30, 10, 15 e também às 18 horas e 30 minutos. Vamos fazer uma oração, vamos buscar a Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, obrigado, Senhor. Precisamos da fé que vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Jesus, vai tomando cada vida, vai tomando a Tua igreja, vai tomando o Teu povo. Jesus, vai abençoando. Espírito Santo de Deus, vai operando aqui neste lugar. Sabemos que não é fácil viver pela fé, mas o Senhor nos dá a direção correta. Os antigos alcançaram testemunhos, e é pela fé que vamos entender muitas coisas, porque aquilo que foi feito não foi feito daquilo que é aparente, e é pela fé que eu entendo realmente. Meu Deus, tem gente que não consegue entender porque sofre tanto, luta tanto, não é preguiçosa, faz de tudo, mas não entende. Meu Deus, ela precisa da fé, da Tua palavra, aí ela vai entender, aí ela vai compreender, aí muitas coisas serão, meu Deus, vai vir a clara, porque a Tua palavra é aquela luz que ilumina onde tem trevas. Jesus, ajuda cada vida, Senhor, ajuda a Tua igreja. Quantas pessoas sofrendo na família, sofrendo no casamento, quantas pessoas padecendo, mas o Senhor é maior. Jesus, vem agora, toma, meu Deus, o Teu povo, toma a Tua igreja, toma cada vida. Jesus, vai ajudando agora, vai manifestando com o Teu poder. Meu Deus, visita agora cada vida, cada família. Pessoas estão sofrendo com os filhos envolvidos em práticas erradas. Pessoas sofrendo porque o marido não entende, a esposa não entende. Pessoas, meu Deus, que estão a ponto de se divorciarem. Misericórdia, Jesus. Aquilo que o Senhor une, meu Deus, o homem não pode separar. Jesus, vai operando, vai manifestando. Sei que muitos estão se separando por causa da incompatibilidade, mas o Senhor é poderoso para unir, porque o Senhor nos uniu em Teu corpo como igreja, e o Senhor pode unir a família, o marido e a esposa, unir os filhos. Jesus, vem agora, clamamos a Ti, pedimos, meu Deus, a Tua intervenção. Abra o teu coração agora e creia. Nós não estamos aqui para passar um tempo, mas estamos aqui com um propósito, e vamos ver a glória de Deus se manifestando em nossas vidas e também na nossa família. A tua oração é importante. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você tem com a família. Eu estou aqui dirigindo apenas a oração. É você que vai determinar a vitória, é você que vai determinar a bênção, é você que vai se levantar contra o mal e repreender estas obras do inferno. É você que vai andar por fé e vai vencer, e vai ver Deus agindo, prevalecendo na tua vida. Jesus, ajuda. Isto, vai erguendo a tua voz agora. Pai, nós nos levantamos contra o inferno e dizemos: Satanás, vai caindo por terra, vai pegando tudo que é teu, vai recolhendo o teu mal. Solta agora esta vida, solta agora esta família, esta casa. Vai embora com tudo que é teu, sai da fonte de renda, sai agora, espírito da miséria, do engano, do vício, do fracasso, da derrota. Sai daí agora, espírito maligno que está levando esta pessoa a andar no caminho
de promiscuidade. Sai daí, espírito do vício, da tentação, da prostituição, da lascívia. Vai embora agora, vai embora deste jovem, vai embora agora deste você que está aí colocando mal. Em nome de Jesus, nós amarramos as tuas obras agora e nós ordenamos, vai caindo por terra, vai pegando tudo que é teu, vai pegando todo o teu mal, todo o teu laço maligno, toda a tua obra do inferno. Pelo poder de Deus nós exigimos todo o mal, todo o laço do inferno, toda obra maligna sai desta vida, sai desta família, sai desta casa. Demônio, você está amarrado, espírito imundo, você está repreendido. Nós exigimos, sai desta vida, sai desta família. Pega tudo que é teu, recolhe agora o teu mal e em nome de Jesus nós ordenamos, sai! Em nome de Jesus, oh Santo Deus, e cremos na vitória, na bênção, porque o Senhor é um Deus abençoador. Meu Deus, o Senhor diz que sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Meu Deus, e nós estamos aqui te buscando, e sabemos que o Senhor é Deus, cremos que o Senhor enviou Jesus por nós lá na cruz para padecer e nos trazer a bênção, a vitória, nos resgatar. Estávamos perdidos nas mãos do inimigo, mas o Senhor muito nos amou e nós cremos nesta obra. Isto, fala com Deus agora. Isto, diga obrigado, Jesus, pela vitória, pela bênção. Seja renovado, que o teu casamento seja renovado, que a tua família seja renovada, que haja união, paz, harmonia. Oh Jesus, abençoa mesmo. Meu Deus, aquele filho que estava perdido, que ele retorne ao caminho, assim como o filho pródigo deixou a casa e saiu, mas de repente ele caiu em si e viu que aquilo não era a vida, que a verdadeira vida estava com o Pai, e ele voltou. Meu Deus, que este volte para casa, e volte não para trazer desgosto, mas volte, meu Deus, para trazer vida. Sim, porque aquele que estava longe, quando voltou, o pai disse: meu filho estava morto e agora voltou. Oh Jesus, Jesus, ajuda cada um, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, renova a cada um. Seja renovado na presença de Deus, seja renovado com o Espírito Santo de Deus. E isto vai se renovando agora. Renova, Senhor, a cada coração, renova a cada vida, renova a cada família. Vai trazendo a união, a paz, o amor, a graça do teu Espírito. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher,
andar pela fé, que vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Sim, que nós venhamos cumprir os teus propósitos, que o Senhor possa abençoar a cada um e a cada família. Muitíssimo, em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Senhor. Amém, povo de Deus? Quem está aqui na igreja pode se assentar. Isso, eu vou me despedir agora aqui da live. Deus abençoe a cada um em nome de Cristo.